Boa noite a todos. Boa noite. Que lindo, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a preleção dessa noite. Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, que vocês mentalizem a serenidade, o abraço espiritual do nosso Mestre Jesus. Que vocês deixem todos os problemas lá fora, dedique-se assim, neste momento. Que os nossos irmãos de luz possam acolher a todos aqui presentes e que possamos serenar nossos pensamentos e nos entregar aos trabalhos dedicados a esta noite na casa. Que assim seja, graças a Deus. Eu trouxe hoje uma preleção do livro Dentro de Mim, José Carlos de Luca. Vou falar um pouquinho, um resumo do capítulo 13 e 14, que se chama o autoconhecimento. Desculpa para quem está nos assistindo também, uma boa noite, sejam todos bem-vindos virtualmente, ok? Então vamos lá. A mensagem de Joana de Ângeles nos diz: o autoconhecimento revela ao ser as suas possibilidades e limitações, abrindo espaços para a renovação e conquistas de novos horizontes, de saúde e planificação sem consciência de tudo. Muito comum que estejamos envolvidos por problemas variados sem que vejamos uma solução. Ainda que possamos receber alguma ajuda neste sentido, ignoramos que as respostas mais corretas estão dentro de nós. Kardec, na questão 919 dos Livros dos Espíritos, pergunta ao Espírito de Luz: qual seria o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta foi: conheça-te a ti mesmo. Somos a pessoa mais indicada a encontrar a saída para os nossos problemas. Por mais que alguém possa facilitar este processo, seja um amigo, um familiar, um terapeuta ou um religioso, somente nós podemos descobrir a trajetória que fizemos para chegar até o momento difícil em que nos colocamos. E é certo que esse olhar para dentro de nós levará a descobrir que a causa de nossas dores está em nós mesmos. Quando praticarmos o autoconhecimento, iremos perceber o nosso eu interior, que nos torna muitas vezes orgulhosos, prepotentes, arrogantes, carentes, ciumentos, possessivos, agressivos, invejosos, intolerantes, melindrosos, complexados. É bem por aí, né, gente? Notaremos que tais sentimentos estão na base dos nossos vícios e sofrimentos, em geral, sendo o egoísmo a matriz geradora de todos nós. A proposta do autoconhecimento não é gerar culpa ou vergonha. O propósito é trazer luz para a nossa escuridão. Quando reconhecermos que somos egoístas, fará com que o egoísmo comece a se enfraquecer aos poucos. Quando detectamos que não somos deuses onipotentes, e sim puros seres humanos, menores do que imaginávamos ser, pequenos, falhos, imperfeitos e frágeis, o sentimento de autoimportância irá diminuir. O ego decresce e, com um raio de humildade, abre fendas para o eu superior, assumir a direção de nossas vidas. E neste momento que aceitamos o convite de Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse versículo está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Então, irmãos, o mais importante trabalho espiritual a fazer é conduzir a centralidade de nossa vida para o eu maior,
E o que nos compete fazer no momento é nos esforçarmos para poder domar nossas inclinações enraizadas no eu inferior. O autoconhecimento é o estopim do processo de ampliação de nossa consciência, sem a qual nenhuma transformação positiva surgirá em nossa vida. Não podemos ter a pretensão de realizar essa transformação em uma única existência. Por isso, temos que aprender a conviver em paz com nossas imperfeições, aceitando, porém, sem se acomodar com elas. A maioria das pessoas não muda porque não vê seus próprios erros ou finge não ver. Se não arrumarmos nossa casa interior, se não trouxermos luz para a nossa escuridão, a vida não progredirá. A doença persistirá, os conflitos não cederão e a infelicidade fará eterna morada em nós. Alguns pontos que podemos treinar para o nosso autoconhecimento. Comece o dia sempre com uma prece. Escute a voz da consciência. Não se deprima. Autoconhecimento é uma rotina diária. E para finalizar, eu deixo uma mensagem que também é deste livro. O autoconhecimento é um trabalho corajoso e profundo, mas de um valor inestimável, pois tem o poder de colocar nossas sombras a serviços da luz, sem lutas, sem guerras e sem rejeições, a fim de que nos tornemos inteiros, isto é, mais fortes, lúcidos, verdadeiros e agraciados por nosso Mestre Jesus. Eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço a atenção de quem está nos assistindo, desejo uma boa semana e gratidão. Não sei se isso é bom ou ruim. Boa noite a todos. Boa noite. O boa noite da Kátia foi melhor, hein? Tinha menos gente aqui. Vamos fazer de novo? Coração agora, hein? Botar para fora esse boa noite aí pra gente receber tantos irmãos que estão em casa, né? Para que eles se projetem para nós com mais amor, com mais carinho. Sintam-se mais acolhidos, para que os nossos irmãos da espiritualidade que estão aqui querendo aprender conosco, ou que vêm nos cuidar, nos tratar, né, se sintam acolhidos por nós. Eu costumo dizer que a casa espírita é de vocês, né? A gente aqui só é instrumento. Alguém veio pela primeira vez? Outra vez ninguém levantou a mão. Todo mundo macaco velho aqui, né? Beleza. Melhor assim. E melhor assim porque tem um entendimento melhor, né? Só por isso. Mas é muito bom ter as pessoas novas aqui também. Mas a gente fica mais à vontade para conversar quando alguém já teve a experiência da espiritualidade conosco. Então a gente recebe esses irmãos. Por isso que a casa é nossa, né? Porque nós estamos aqui para recebê-los. Estamos encarnados. Então vamos dar uma boa noite de recepção, de amor, de carinho para todos esses irmãos da espiritualidade que estão chegando. Boa noite a todos. Boa noite. Eles já estão sorrindo, tá vendo? Não estavam. Quem tem medo de espírito aí? Tá cheio de espírito. Ninguém. Tá vendo que, ó, eu falei que quando ninguém é novo, quando tem gente nova a gente pergunta, a pessoa olha meio assim, né? Quase correndo da cadeira já, mas beleza. Eu tenho uns minutinhos antes de começar o tema da palestra. Eu queria dar uma pincelada sobre algo que a Kátia colocou muito bem. E ela falou algumas vezes sobre o autoconhecimento. Gente, testemunho próprio, tá? Dói muito se autoconhecer. Estou falando com a voz engasgada. Dói autoconhecer.
Dói você ter consciência dos seus defeitos. Dói você começar a ter consciência do que te trouxe nessa encarnação. Muitas vezes a gente questiona por que a gente voltou? O que a gente está fazendo aqui? E se a gente se conhecer, a gente não pergunta mais isso. A gente simplesmente aceita a reencarnação como oportunidade. Não é fácil estar reencarnado. Você sabe que a gente sofre mais quando vai reencarnar do que quando chega na espiritualidade depois de ter desencarnado? Porque quando a gente desencarna, pulando aquele período que a gente fica no umbral para a depuração da nossa alma, né, do nosso espírito, e todo mundo passa pelo umbral. Né? Até o mais santinho vai passar. Né? Nosso lar é um umbral, nosso lar é zona umbralina. Os umbralinos chegam à porta do nosso lar, eles só não entram. Então é uma colônia de zona umbralina. O nosso espaço físico, o espaço que nós ocupamos fisicamente no planeta Terra é umbral. Porque os espíritos menos evoluídos, eles habitam o nosso espaço. Ou vocês acham que os nossos obsessores ficam onde? Se o teu obsessor ficar dentro da tua casa, a tua casa faz parte do umbral. Ou eu estou errado? É simples assim. E à medida que a gente vai nos conhecendo, vai doendo muito. Né? Joana de Ângeles, ela aborda muito esses temas. Joana de Ângeles, ela é a tutora, né? A mentora espiritual do Divaldo, que é um espírita reconhecido. Ele esteve ali, né, com o Chico, ainda está vivo e ainda nos traz muito conhecimento. E ela fala muito disso, desse autoconhecimento. E dói. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não existe reforma íntima sem autoconhecimento. Você não reforma uma casa sem saber o que tem dentro daquelas paredes. Porque senão você coloca um piso bonito, estoura o piso porque o cano estava velho. Você coloca um azulejo legal, estoura o azulejo porque o tijolo estava embolorado. Você troca os armários da sua casa e os armários começam a despencar porque as paredes não conseguem suportar o peso que o parafuso vai colocar nelas, ao vocês colocarem os armários, os pratos e as louças lá dentro. Assim somos nós. Se nós não nos conhecermos de verdade, a nossa reforma íntima não é verdadeira. Quantas vezes a gente inicia uma reforma íntima? Eu já iniciei umas 30. Todo ano eu inicio. Dia 1º é o dia ideal para a reforma íntima, né? Do corpo e da alma. Então a gente vai para a academia, a gente vai fazer dieta, a gente vai procurar um médico, que faz tempo que a gente não faz o check-up. E a gente vai para a igreja. Esse ano vou voltar para o centro espírita, vou voltar para o templo evangélico. E aí, quando é março, dizem que o ano começa depois do carnaval. Passou o carnaval, metade disso a gente já não está fazendo mais. Já está comendo, já está bebendo, já não está indo mais na igreja, ou nem começou a ir pela igreja. E a gente abandona porque a gente não consegue identificar o que realmente a gente precisa corrigir. Porque quando você se conhece de verdade, aquilo te incomoda. E aí você precisa se corrigir. E é aí que a gente começa a crescer. E Joana de Ângeles, e eu sempre repito isso nas minhas palestras, ela fala uma coisa que é extremamente significativa para quem quer melhorar e para quem quer evoluir. Seja íntimo das suas trevas. Seja íntimo da sua escuridão. Isso é reforma íntima. Você precisa saber, eu preciso saber quais são os gatilhos do meu lado trevoso. O que me leva a não agir da forma correta? O que me leva a alimentar o meu vício? Só assim eu vou combater o vício. Você não elimina da sua vida algo que você não conviva com intimidade. Você não potencializa na sua vida, agora falamos de trevas, vamos falar de luz. Você não potencializa na sua vida o que você não tem consciência de que é bom para você. É assim que funciona. Não existe outra forma. Então, para quem quer realmente se reformar intimamente,
Lide com as suas dores, lide com as suas escuridões, lide com as suas trevas, seja sincero com você, porque senão você vai voltar e vai voltar. Voltar nós vamos mesmo, né? A única diferença agora é que a gente pode voltar nesse mesmo planeta, se a gente der uma melhoradinha, ou ir para planetas que a gente nem sabe em qual orbe está, com pessoas que talvez a gente nunca tenha visto ou conhecido. Já pensou quanto vai doer uma pessoa que você ama, que conseguiu se reformar melhor que você, ficar nesse planeta e você ter que ir para um outro e talvez vê-la daqui 1000 anos? Quanto a gente remou para estar próximo de quem a gente ama, né? E por meia dúzia de vícios, a gente vai se separar da pessoa que a gente ama. Então pense com carinho, o autoconhecimento pode fazer uma diferença muito grande na vida da gente. Amém? Vamos lá? Vamos para a palestra? Obrigado, viu, Kátia, por ter abordado esse tema. Vai me ajudar demais na palestra que eu vou fazer agora. Então, mais uma vez, boa noite para quem está em casa. Mais uma vez, boa noite para quem chegou, para os irmãos da espiritualidade que estão chegando. E hoje a gente vai falar da força do pensamento, que é um assunto tão sério quanto o autoconhecimento. E eu queria iniciar essa reflexão com a definição de Emmanuel. Emmanuel diz para nós o que é o pensamento. O pensamento é formado pelos nossos sentimentos e pelas nossas ideias. Tudo que a gente faz em espírito ou em corpo encarnado começa do nosso pensamento, certo? Não adianta você falar assim, eu fiz algo sem pensar. Mentira, porque pensou. Numa fração de segundo, você pensou naquela atitude que você ia ter. Então a gente já começa mentindo quando a gente quer tirar de nós a culpa por ter feito algo que no instante seguinte a gente já tem vergonha de ter feito. E aí a gente fala assim, eu fiz sem pensar. Ninguém faz nada sem pensar. Porque o corpo só age com a vontade do cérebro. Né? Ninguém levanta um braço sem pensar que o braço ia levantar. Ninguém dá um passo à frente ou um passo atrás sem pensar primeiro. Ninguém dá um chute no amigo ou no inimigo sem essa vontade passar pelo cérebro. E quando a gente faz isso, o que nutre essa atitude? Os nossos sentimentos e as nossas ideias. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então é assim, eu tive uma ideia de ajudar ao próximo. A partir de hoje, eu tive a ideia de fazer caridade. Até aí está tudo bem, né? Mas além da minha ideia, eu tive um sentimento que me impulsionou àquilo. E aí é que está o X da questão. Por isso que a gente precisa entender como é o nosso pensamento. Sabe qual pode ter sido o sentimento que me promoveu aquela ideia? A autopromoção. Eu quero ajudar as pessoas para que eu me autopromova. Alguém conhece uma classe que faz isso com muita facilidade e automatismo? Se alguém falar político, não pode, tá? Porque está sendo gravado. Eu tive a ideia de ajudar, principalmente nas vésperas, né? Da eleição. Até aí tá legal. A ajuda sempre é bem-vinda. Para quem vai receber. Agora, para quem está nutrindo aquilo, qual é a intenção que eu tenho? Se a intenção for boa, para o executor a ideia também foi legal. Mas se a intenção não for boa, para o executor a ideia vai deixar, a execução vai deixá-lo ainda pior. Por exemplo, agora todo mundo aqui eu acho que já passou por isso. Vamos lembrar da nossa mãe, dos nossos pais, quem teve a honra de ser criado pelos avós, né, em um determinado período da vida dos nossos avós, brigando com a gente, chamando a nossa atenção.
tomando umas varadinhas de jabuticabeira. Eu passei por isso. Para mim, pode ter parecido ruim no instante que minha avó tinha uma habilidade, ela arrancava assim o ramo da jabuticaba, né, Clélia? Ela fazia assim, quando ela fazia assim, sobrava 3 folhinhas na ponta. Rapaz, aquelas folhinhas faziam um estrago na nossa perna. E a gente achava que a nossa avó era ruim, não é? Gente, aquela atitude estava munida de amor. Sentimento. O sentimento da minha avó, ao nos punir por algo que a gente tinha feito de errado, estava munido de amor. Se na época, né, não era a melhor forma de fazer isso, e a gente entende porque as gerações vão passando por transformações, e hoje educar o filho é diferente do que era antes, né? Só que ela não tinha o celular, por exemplo, para se livrar da gente. Não tinha Netflix, né? Não tinha esse monte de série infantil que tem hoje, e ela tinha que dar conta de 7. Aí a lei era simples, se chorar um, apanha todo mundo. Foi assim que a gente aprendeu a um cuidar do outro. O sentimento era de amor. Então, a intenção, muitas vezes, vale mais do que a ação. Eu vou dar um outro exemplo. Chega na frente de uma UTI, uma pessoa que foi atropelada e ela precisa tomar uma medicação porque ela fatalmente irá a óbito se aquela medicação não for aplicada naquele instante, não dá tempo de pensar. O médico tem que ministrar aquela medicação. E o médico ministra aquela medicação com a maior boa vontade de salvar a vida do outro. Só que o sujeito que chegou ali inconsciente era alérgico. Não deu tempo de fazer o teste antialérgico. O que aconteceu? Ele só adiantou o desencarne da pessoa. Esse médico, espiritualmente, vai responder por essa vida que ele tirou? Quem acha que sim, levanta a mão. Não vai. Porque a intenção foi a melhor possível. Ele não tinha tempo de ver se... Não, peraí. Sujeito, aguenta aí mais 15 minutos que eu vou fazer um teste antialérgico, daqui a pouco eu volto. Aí o cara ia desencarnar mesmo. Então, nós precisamos prestar atenção no que realmente nos move. Quer que eu dou um outro exemplo? Esse é mais fácil de a gente identificar. Quem já namorou, namora ou é casado vai saber rápido o que eu estou falando. O homem começa a discutir, ou a mulher começa a discutir. Você tem 2 opções, 3 na verdade. E tentar entender se ela está certa, a Júlia já está dando risada. Tentar entender se ela está certa ou não é a primeira opção e a melhor. Ouvir e tentar entender se ela está certa. A segunda, que é o que a gente normalmente faz, né, movido por orgulho ou egoísmo, é começar a rebater para se defender. Mesmo que a pessoa esteja certa, eu não posso perder a discussão para ela. Afinal de contas, né? Quem sou eu? Está até rindo lá na cadeira dela. Quem sou eu para perder a discussão para ela, né? Não posso, eu tenho que ser mais forte do que ela. E aí a gente começa a discutir. E chega num dado momento da discussão que a gente não sabe nem mais porque está discutindo. E tem a terceira opção, que às vezes a gente é ligeiro e consegue sacar. Eu vou ficar quieto. A senhora para de falar logo. 3 intenções diferentes. Qual foi a melhor, né? Aquela que eu tentei ouvir, saber se ela tinha razão. E muitas vezes, que aí é 0,01% da população faz, agradecer o outro por ter falado aquilo para você. Ó, valeu. Se você não tivesse me falado isso, talvez eu continuaria errando. Quem já fez isso, levanta a mão. É raro, né, gente? Mas é o correto. Entenderam o que é pensamento? Tudo isso só para falar o que é pensamento. E aí, ó, tem uma definição legal aqui da espiritualidade. A intenção é tudo. E é ela que define a qualidade das nossas relações espirituais. Porque não adianta eu me esconder numa boa atitude.
Se a minha intenção não é boa, eu estou me ligando a espíritos inferiores. Da mesma forma que se o resultado não foi o melhor possível, mas se a minha intenção for boa, os bons espíritos irão me proteger. Ou seja, quem define com quem eu vou andar naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano ou na minha encarnação, são os meus sentimentos verdadeiros. Isso é matemático. E uma das definições sobre evolução espiritual. Evolução é aprender a fazer boas escolhas. A vida que vivemos reflete exatamente o que pensamos. Deus é tão sábio, tão maravilhoso, que Ele nos deu o livre-arbítrio. E a gente pode escolher até o que a gente pensa. Só que existe uma lei divina, imutável. Você atrai para você tudo que você vibra. Isso a gente não muda. Vai passar milênios, séculos, e você só vai atrair o que você nutre dentro dos seus sentimentos. E aí eu pergunto, como está a nossa vida? Não adianta reclamar, gente. Esse não era o companheiro que eu queria. Esse não era o filho que eu gostaria de ter. Vale sogra? Essa não era bem a sogra que eu sonhei para mim. A sogra, muitas vezes, foi a sua esposa da encarnação anterior, a sua irmã, a sua mãe. E os nossos sentimentos vão definindo as nossas relações, as de hoje e as do futuro. Então, trate bem a sua sogra. É assim que funciona, gente. A melhor forma de eu não estar mais com a Ju é viver o melhor que eu posso viver com ela nessa encarnação, para que nós não tenhamos que voltar em outras com o compromisso do perdão. Porque é exatamente esse compromisso que muitas vezes destrói uma relação. Você precisa perdoar o outro. E aí tem um problema sério, quando a gente reencarna com esse compromisso, a gente não tem consciência do porquê que aquele perdão precisa acontecer. A Juliana me irrita como minha filha, como minha esposa, como minha mãe, mas eu sei que eu preciso tolerar. Bom, enfim. Porque se eu não fizer isso agora, ao invés de eu conquistar o perdão da Juliana e ela o meu, nós vamos piorar a nossa relação. E a nossa próxima relação, na próxima encarnação, vai ser mais estreita ainda. Até que nós vamos chegar o dia em que estaremos dormindo na própria cama. E aí a gente não sabe porque a gente não consegue se dar bem com o marido, com a esposa, com o companheiro, com a companheira. E a gente definiu tudo aquilo. Porque a gente não fez da forma correta. Porque a gente não se autoconheceu. Porque muitas vezes, ao invés de eu fazer a minha parte com a Juliana, eu esperei com que ela fizesse a dela comigo. É mais ou menos aquele lance, né? Eu só vou lavar a louça se ele cozinhar para mim hoje. A troca. E relação não é troca. Relação é soma. É isso que a gente muitas vezes não entende. É juntar o ombro com a lágrima. É juntar o 10 com o 15 e pagar a conta de 25. E não simplesmente falar, essa conta é sua e você não pagou, você não fez a sua parte aqui dentro de casa. E muitas vezes é isso que a gente faz, porque os nossos sentimentos estão definindo aquelas atitudes. Porque
Porque eu já reencarnei com raiva da Tati. Se eu não me vigiar, se eu não trabalhar muito bem esse sentimento, a gente desencarna com mais raiva ainda. Não é assim? Você que convive comigo, não é assim? Mas vamos lá, vamos andar para frente. Quer ter boas relações espirituais? Vibre, principalmente com as pessoas que vivem à sua volta, que é com quem a gente tem maior compromisso. Fraternidade. Quando alguém chama a tua atenção, você tem sentimento de fraternidade? Humildade? Quando você está em dificuldade, você tem sentimento de caridade? Não porque você acha que é o outro que tem que te ajudar, né? Quando você está em erro, ou quando alguém erra com você, você tem sentimento de perdão? Ou primeiro você procura provar que você está certo e o outro está errado? Porque o perdão, ele não liberta o outro, ele liberta você. Se nós estamos falando que os nossos sentimentos nos definem, enquanto eu não perdoo a Juliana, eu tenho raiva dela, eu tenho rancor dela, eu tenho mágoa dela. E daqui a pouco a gente vai falar o que é que esses sentimentos acarretam em nosso corpo físico através das doenças. Você entendeu como eu me destruo porque eu não consigo perdoar a Juliana? A Júlia. A Júlia. Eu tenho tanta raiva dela que Gente. eu coloquei o nome na declaração. Perdão, Júlia. Perdão. Então é isso. Mas a lição é a mesma, tá? A gente só muda o nome do irmão. E é assim que as coisas funcionam. Você tem gratidão pelo que você não obteve? Porque aquilo que você ia obter podia te destruir? A Tati falou a semana passada. Deus, quando quiser nos destruir, dá o que a gente pede para Ele. É o Audi Zero que mata a gente a 180 km por hora. Não é o Fusquinha de 4 marchas. Só que a gente não quer o Fusca. A gente quer o Audi. A gente quer a casa com piscina. Aí o filho de 3 anos morre afogado. E a gente não sabe por que essas coisas acontecem. Que relação uma coisa tem com a outra? Não sei. Seu sentimento que te guiou para comprar o Audi que teu filho pegou escondido de você. E no outro dia, amanheceu no hospital. Não sei como que você desejou isso daí. A gente pode ter tudo o que a gente quer na vida, gente. Não é ruim ter bens materiais. Complicado é o que nos nutre a Deus. O que a gente faz para Deus. Aí é que está o grande pulo do gato. Quantas pessoas eu prejudiquei? Ninguém? Aquilo vai fazer bem para mim e para o próximo? Tenha 10 Audis na tua garagem. Vai te fazer muito bem. Mas dependendo do seu sentimento, um Audi vai destruir a sua família. É assim que funciona. A coisa está muito mais aqui dentro do que a gente imagina. Agora vamos para uma próxima parte. Vou fazer algumas perguntas aqui relacionadas a pensamento, tá? Quem acha que macumba pega, levanta a mão. Só eu e minha filha, e a Ana. Já tá bom. E a Tati. Melhorou, obrigado. Para todos os outros, macumba não pega. Não adianta gastar caldo quinor, né? Agora não é mais galinha, caldo quinor e tal. Gente, para começar, a gente não sabe o que significa a palavra macumba, tá? Infelizmente. Quando você acende uma vela para o teu anjo da guarda, você está fazendo macumba. Sabia disso? Não sabia? Então fique sabendo. Quando você acende uma vela para Nossa Senhora, você está fazendo macumba. Porque você está oferecendo algo material em troca de alguma coisa. Então existe macumba boa. Acender vela para Nossa Senhora não é algo bom? Macumba boa. Só que a gente bota tudo no mesmo balaio. Só para vocês entenderem o que é macumba, tá? A gente faz mais macumba do que a gente imagina. Mas vamos lá, vamos falar da má macumba, né? Macumba pega, então 3, 4 pessoas levantaram a mão. Inveja pega? Quem acha que pega, levanta a mão. Ou já melhorou. Então não sabe o que é macumba, mas sabe o que é inveja. Amuleto protege?
Quem acha que amuleto protege, levanta a mão. Beleza, está melhorando. Orar ajuda. Quem acha que orar ajuda, levanta a mão. Aí já melhorou. Estamos quase unânimes. Eu vou parar por aqui. Sabe quando macumba pega? Quando você entra no mesmo padrão vibratório da pessoa que mandou aquilo para você. Se você não tiver no mesmo padrão vibratório da pessoa que te mandou aquilo, eu vibro aqui, o sentimento da macumba vibra aqui. Não vai pegar. Não adianta. Inveja pega da mesma forma. E, gente, um sentimento que mais pode atrapalhar a nossa vida é a inveja. Sabe por quê? Porque a pessoa, apesar de parecer que ela tem inveja do que você é, ou do que você tem, ela não tem inveja do que você tem. Ela tem inveja do que você é. E através do que você é, você faz as suas conquistas. Ela queria ser você. A partir daí, ela quer ter o teu marido, o teu filho, o teu emprego, os seus bens materiais. E aí a sua vida vira um inferno. Sabe por quê? Porque muitas vezes essa pessoa é a sua melhor amiga. Seu melhor amigo. Vive dentro da tua casa. Ou muitas vezes não vive dentro da nossa casa, mas a gente coloca ela lá, sabe como? Rede social. Enche de postagem, tá, gente? Do que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Vocês alimentam bastante inveja para vocês. Bota lá o restaurante que você foi, a viagem que você fez. Eu estou falando isso porque eu faço isso. Depois a gente não sabe porque está enjoado. Eu não comi nada, estou passando mal. O cara está lá do outro lado do mundo vendo o teu Instagram. Querendo o seu filho, o teu neto que está no teu colo, aquele prato que você está comendo de comida, porque ele queria ser você. E a gente não entende porque de repente a gente começa a passar mal do nada. Sabe por quê? Pega. Porque a gente abre o Instagram e também fica desejando o que o outro tem. Aí, mesma vibração. Abre o Instagram, começa a ver mensagem legal, músicas edificantes. Duvido que você vai fechar o celular pior do que quando você abrir. Amuleto protege? Lógico que protege. Você põe o bagulho no pescoço, no bolso, dentro da carteira, e potencializa a sua fé, é lógico que ele vai te proteger. Porque você passa a acreditar que aquilo te protege. O ato de acreditar que algo te protege, realmente vai te proteger. Aquele cara não vai me roubar. Meu crucifixo vai me proteger. Pronto. Se você acreditar, capaz de ele passar por você e nem perceber a sua presença na mão. Então o amuleto protege. Desde que você vibre positivamente. Agora não adianta você pôr o amuleto, acreditar no amuleto e sair chutando cachorro, gente, porque aí não tem jeito, né? Protege, mas não faz milagre. É diferente. Orar ajuda? Gente, o orar é igual às outras coisas que a gente falou aqui. Primeiro, está nutrido de que sentimento essa oração? Que eu estou fazendo. Segundo, quem está recebendo? O que tem do lado de lá? Daqui a pouco a gente vai falar disso, tá? Vamos falar um pouquinho dos nossos pensamentos e das nossas doenças. As nossas doenças estão sempre ligadas aos nossos pensamentos e sentimentos. As que a gente, principalmente as que a gente adquire nessa encarnação. Tem doença que você traz a predisposição, né? Então eu fui alcoólatra na outra encarnação. É óbvio que o meu fígado já vem danificado, até para que eu tenha mais cuidado para beber. Eu fui viciado em cigarro na outra encarnação, é óbvio que o meu pulmão já tem algum tipo, né, de problema, até para que eu tenha mais cuidado na hora de fumar. Mas as doenças que a gente vai adquirindo no decorrer da vida, tem tudo a ver com o que a gente pensa. Tanto que tem gente que acha que está doente, mas faz exame e não tem nada. Mas eu sinto dor.
Aí faz o exame no braço, está tudo em ordem. Agora a dor vai para a perna. Faz o exame na perna, está tudo em ordem. Agora eu sinto um cansaço no pulmão. Faz o exame do pulmão, está tudo limpinho. Da mesma forma que a gente pode buscar doença com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a cura também é assim. E o Felipe falou uma coisa na última palestra dele que me fez parar para pensar. Quantas pessoas passam anos com a mesma doença? Doenças simples. Doenças que seriam resolvidas em 2, 3, 6 meses ou com algum tipo de medicação. Porque algumas doenças nos trazem benefício. Se eu sarar, ninguém mais vai me dar atenção. Se eu sarar, eu vou ter que voltar a trabalhar. Não vou mais meter atestado no meu emprego. Semana que vem eu volto para a labuta, né? E aí a gente fica doente de uma coisa, fica doente de outra. Porque eu quero a atenção do meu marido, eu quero a atenção do meu filho, eu quero a atenção da minha mãe. E eu não saro nunca. Sentimento. E muitas vezes a gente faz isso inconscientemente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Porque depois que pega no físico, aí a coisa fica mais complicada. Nós já falamos de relação com a espiritualidade, agora a gente está falando de relação com as nossas doenças. E está tudo aqui. Eu vou falar alguns sentimentos e o que ele causa. A raiva, por exemplo, isso aqui já é científico, tá? O que eu vou falar agora já é científico. A ciência já admite. A raiva causa espasmos musculares. Sabe aquelas tremidinhas assim, do nada, que dá? Cuidado, hein? Com a raiva. O medo nos causa problemas digestivos ou dores no joelho. A culpa, muitas vezes, nos dá asma. A euforia nos dá palpitação. A tristeza, em estágio prolongado, nos dá câncer. A insegurança, muitas vezes, nos dá anemia. E ser gordinho não é sinal de não ter anemia, porque eu conheço um monte de gordinho aí anêmico. E um monte de magrinho saudável, sem anemia. Então toma cuidado com esse tipo de sentimento. E sabe o que pode nos causar diabetes? Dificuldade de adaptação, insegurança com o teu corpo físico. Isso pode causar diabetes. A diabetes emocional. E as curas da mesma forma. O que a gente nutre de bom pode nos curar. Até aqui, beleza? Agora nós vamos falar de um assunto seríssimo que envolve o nosso pensamento. Oração. Canso de repetir isso no curso e vou repetir agora. Primeiro ponto de oração. Nunca ore diretamente para a pessoa X. Agora eu não vou errar teu nome, Juliana. Quando eu quero orar para a Júlia, porque eu sei que a Júlia está precisando de algo, eu entrego a minha oração à espiritualidade. Espiritualidade, leve a Júlia o que for de merecimento dela, o que ela está precisando agora. Sabe por quê? A Júlia está passando por um problema. Muitas vezes, junto com o problema dela, tem alguns obsessores. Quando eu oro, eu boto a mão nessa cumbuca. Se os meus pensamentos já não estão muito bons, a minha sintonia, além dos meus obsessores, se sintoniza com os obsessores de quem? Da Júlia. Dobrei o meu BO. Quantas vezes a gente passa um dia ruim e no final do dia vai orar? Normalmente é assim, né? Porque quando a gente passa o dia bem, a gente deita e dorme, esquece de agradecer. Então, gente, tomem muito cuidado quando vocês forem orar para alguém. Esse é o primeiro ponto. Entregue sempre a espiritualidade. Ah, mas eu vou orar para o meu filho. Entregue para a espiritualidade. Peça que a espiritualidade o envolva, o proteja, o cura, o
procure se for de merecimento dele. Segundo ponto, nós espíritas não fazemos mais isso, mas muita gente ainda faz, só que não, né? Cuidado quando você ora por algo material, quando você deseja algo material específico. Senhor, me ajude a comprar aquela casa. Me ajude com que esse negócio dê certo. É o que eu falei agora atrás. Esse negócio pode destruir a sua vida. Pode destruir a sua paz. Você não sabe se aquilo vai ser bom para você. Quantas vezes a gente deseja tanto um emprego, e aí você entra no emprego que você desejou, um ano depois você sai de lá depressivo, acabado, estourado fisicamente, infartou, derramou, né? Teve um AVC. Eu tive um AVC numa mesa de trabalho. São minhas escolhas. Na verdade, eu tive 2 AVCs, né? Na mesa de trabalho, um em cada emprego diferente. São minhas escolhas, gente. É assim que as coisas funcionam. São 2 empregos que eu desejei demais na minha vida. E demorei para me libertar de cada um deles. São minhas escolhas. São os meus sentimentos. E a gente ora para isso. Cuidado, talvez aquela empresa não seja melhor para você. Não pense só no salário, não. Talvez você gaste o dobro com medicação. Orar por uma cura. Vou contar uma historinha rápida para vocês, porque já terminou o tempo, na verdade. Tinha um menino, ele tinha problemas, com 14 anos, isso tem em livro espírita, não lembro o nome. Com 14 anos ele começou a ter um problema de atrofia muscular. E ele parou de andar. E a avó dele ele morava com a avó, a mãe já tinha desencarnado. E a avó dele era fervorosa no centro espírita. Fervorosa. E aí o menino foi parando de andar, ficou em cadeiras de roda. E aí existia um grupo de passe que ia na casa das pessoas dar o passe. E aí dava passe naquele menino, sem a avó e o grupo saber, já existia espíritos amigos que anulavam aquelas energias de cura. Porque o menino não podia ser curado. Ele precisava daquela condição física. Era como se fosse uma prisão física. E era benéfica a ele. Mas ninguém sabia. Durante 3 anos, o grupo ia toda semana na casa daquela senhora, porque ela não conseguia levá-lo de cadeira de roda até o centro, e dava o passe nele. E a espiritualidade anulava as energias de cura. Só deixava nele as energias de bênção. De tanto a avó pedir, a espiritualidade falou, ela precisa entender por que o menino está nessa prisão. Aos 18 anos, ele voltou a andar. Aos 19, ele morreu por uma dívida de droga. E aí a gente ora pela cura. Muitas vezes aquela doença é um livramento. E a gente não entende. Ou é algo que a gente escolheu antes de reencarnar para o nosso crescimento espiritual. Porque a gente sabia que num determinado período da nossa vida, se nós não tivéssemos aquele problema físico, nós fatalmente partiríamos para um álcool, para uma droga ou para qualquer outro tipo de vício. Quantas pessoas reencarnam com problemas mentais? Porque se reencarnassem com uma mente sã, mataria 10, 15, 20, 30 irmãos. Porque ainda não entendeu a diferença do amor e do ódio. É tudo igual. A providência é divina. E aí a gente fica orando pela cura. Ah, mas então está errado orar pela cura? Ore pela bênção. Ore pelo merecimento. Ore pelo alívio da dor. Ore pelo entendimento daquele problema. Porque sempre que a gente entende e conserta um sentimento por conta de algum problema que foi gerado em nós, aquele problema deixa de existir na nossa vida. Essa é a parte boa. A ruim é que o próximo já está na fila. É isso, gente. Que eu tinha para falar para vocês hoje. Cultivem bons pensamentos. Perdoem quem vocês precisam perdoar. Perdoem a si mesmo. A falta do auto-perdão nos destrói. Amem os seus companheiros de jornada.
Porque do mesmo jeito que a gente acha que é difícil suportá-los, talvez muito mais nos suportar é difícil. E a gente acha que o problema está só no outro. Não terceirizem as culpas. Assumam os resultados das suas atitudes, das nossas atitudes. É assim que a gente começa a evoluir. É assim que a gente começa a transformar os nossos sentimentos e as nossas ações passam a ser mais puras e mais bem vigiadas pelos espíritos de luz. Quantas vezes a gente vai tomar uma atitude e aí vem aquele pensamento, rapaz, isso vai dar B.O. O teu pensamento foi o primeiro. Quando vem o segundo, é do teu anjo da guarda. Pode escrever, vai dar B.O. Ele está tentando te livrar de um problema. Algumas vezes a gente repensa e fala, não, é melhor eu não fazer. Não sei nem porque que isso passou pela minha cabeça. Já não está mais aqui, já saiu. Agora, se a gente vai lá e faz, porque nós temos o livre-arbítrio da escolha, assuma as consequências. Muitas vezes não são boas, não. E aí não adianta reclamar e nem falar que a culpa é do outro. É sua, é minha, é nossa. Amém? Então vamos primeiramente agradecer a espiritualidade maior de luz pela oportunidade dessa noite, pela oportunidade de estarmos aqui refletindo, doando energia para os irmãos que precisam de uma energia mais densa. Agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade dessa reencarnação. Agradecer pela oportunidade das relações que mantemos nesse planeta, com os nossos companheiros, com os nossos familiares, amigos, vizinhos, amigos de trabalho. E pedir ao Pai que nos ilumine, nos dê sabedoria, para que a gente possa fazer dessa oportunidade o melhor por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, um ótimo tratamento, ótimo passe para vocês, ótima semana e que estejamos aqui na próxima semana melhor do que chegamos hoje. Amém? Obrigado.